Tem uma revisão na literatura, na verdade, que uma pesquisa que sugere que bebês que são expostos a um desequilíbrio sódio, eletrólitos e fluidos dentro do útero e no início da vida podem preferir alimentos mais salgados, né, quando bebês e crianças maiores. É como se ficasse assim um print ali na cabeça da criança, porque faltou sódio e que para sempre ela vai ter que comer, sabe, sempre com um pouco mais de sal. É engraçado isso, porque a criança é muito pequena, mas é um negócio que fica, parece uma sequela, e sempre a criança vai ter essa vontade de comer com mais sal. Quer dizer, o adulto, né? Mas veria já desde essa fase. Certo, Carol? Exatamente. Tem até uma publicação, não é, Ivani? Sim. Do American Journal of Physiology. Peraí, vamos volta. Tem até uma publicação do periódico American Journal of Physiology, em 2007, que ele publicou o seguinte: a fonte da variação individual no apetite por sal e por que muitas pessoas ingerem sal em excesso não são conhecidas. O desenvolvimento inicial é considerado um período crucial para estabelecer a individualidade no comportamento e pode, da mesma forma, determinar diferenças individuais na preferência por sal. Então, vejam, isso é de 2007. É uma sugestão, mas ninguém entende exatamente por que isso acontece, tá? Então, mais uma vez, a gente sabe que as crianças que nasceram com baixo peso têm essa tendência de menor nível de sódio, parece que vão ter um perfil de uma alimentação, uma tendência a uma alimentação mais salgada, mas, enfim, é uma suposição ainda, não tem nenhum trabalho que consiga concretamente definir isso. Né? Em 2003 também teve uma publicação do Medical Hypothesis, também um jornal, um periódico, e ele diz o seguinte, que se propõe que um mecanismo adaptativo calibre as preferências de sal em função do risco da desidratação, conforme indexado por eventos passados de desidratação e ingestão materna de sal. Quer dizer, é isso. É a criança muito bebezinha, muito perto dessa fase de nascimento, que sofreu, por algum motivo, uma perda, ficou com pouco sal no sangue. E isso depois leva ela a ter essa necessidade. Então, não tem nada a ver com aquela quantidade de sal que você colocou na comida da criança de 6 meses a 1 ano de idade. Na verdade, não é nem que não tem a ver, é o oposto, Ivani. Se a gente está falando de quantidade excessiva de sal, a supressão do sal falta. É que leva a uma tendência de um alimento mais salgado, certo? Entendem? Exatamente. Então, não tem nada a ver. As 3 hipóteses a gente mostrou para vocês que são hipóteses que ninguém conseguiu ainda comprovar e que não justifica esse temor do sal, tá? É isso aí. Então, assim, conclusão. A gente sabe, então, que na literatura médica a gente não tem um consenso sobre essa ingestão de sódio na infância, tá? Existem muitas lacunas em relação à compreensão da ingestão ideal de sódio para os bebês, tá certo? E que esses danos que são propostos pelo sódio nos bebês não foram demonstrados de forma bem consistente nas pesquisas, pelo menos até o momento, tá certo? É claro, a gente não vai sugerir que uma criança receba muito sal, tá certo? Mas, assim, o motivo para trazer esse tema aqui hoje era justamente para entender se é arriscado a gente expor a criança a níveis bem modestos de sódio nos alimentos que consumidos pela família. Exato. Tá a partir certo? daí, então, Ivani, a gente pode perguntar, é preciso reformular toda a cozinha da sua casa quando você vai fazer a introdução alimentar do seu bebê? Olha, depende, né? Se você usar um monte de sal na sua comida, eu sugeriria que você baixe a quantidade. Aí vai ser bom para a família toda. Mas olha, você sabe que eu fui até o livro da Rita Lobo, aquele livro que ela tem de introdução alimentar, ele chama Comida de Bebê, uma introdução à comida de verdade. E foi feito em parceria com quem, Ivani? Porque muita gente pode falar Rita Lobo, mas não, ela fez uma pesquisa séria em parceria. Ela fez em parceria com o NUPENS, que é o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo. Ela não fica falando da cabeça dela. Exato. Tá certo? Bom, o que ela concluiu? Tá? O que ela colocou ali? Primeiro, os brasileiros consomem muito mais sal do que deveriam. Tá? Vixe, então, a quinta e OMS... sexta, então, na hora do petisco. Exatamente. A OMS, ela recomenda uma ingestão máxima de 2 gramas de sódio por dia. Sabe quanto comem os brasileiros? Em média? Em média, 4,7, que é mais que o dobro. Tá? Por Quer dia? Dizer, por dia, Gu. Quer dizer, a gente já tem esse hábito, né, de comer com mais sal. Bom, quem mais, Carol, que come muito sal, às vezes sem saber? Os que consomem alimentos ultraprocessados, que muita gente acha que é saudável, né? Um danoninho que vale por um bifinho.
Barrinha de cereal tem sal. Barrinha de cereal. O polenguinho que vai para a escola, que é uma catástrofe, certo? Barrinha de cereçal. Cereçal, polenguinho tem sal, todas essas coisas. Tudo isso tem sódio. Sal. Quer dizer, Salsicha. Aí. Salsice. Salsice. então, o Ministério da Saúde, ele indica o uso de sal com moderação para a alimentação dos bebês. O Ministério da Saúde está por dentro. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda o uso antes de 1 ano de idade. Tem um monte de gente que proíbe. Tem um monte de pediatra que proíbe. Mas proíbe com base no quê? Foi isso que a gente quis levantar nesse episódio, tá? E mais do que isso, né, Ivani? Do ponto de vista, a Rita Lobo fala, do ponto de vista culinário, Sim. o sal, o uso correto, ele não tem a função de salgar a comida. O sal serve também para misturar os sabores dos alimentos da preparação. E é por isso que a comida sem sal é sem graça, gente. Não adianta salgar a comida no prato. A quantidade vai ser maior e sem o mesmo efeito. Pensa, Compreendeu? Compreende? Você vai que é um dar bom menino arroz de e boca, feijão. você é bom de boca, Gu? Vixe. Então pronto. É. Então não pode temperar no prato. Pensa, você vai dar arroz e feijão sem sal? Então a Não, é salada carne tá moída. errada temperar no prato, hein? O quê? Não, é que a salada é um alimento que é muito... Mas você pode reparar, se você temperar uma salada toda antes de vir à mesa, quando ela vem toda misturadinha, é muito mais gostoso do que você temperar no prato. Fica mais homogêneo, fica mais até saboroso, voltou, não é? é Fala a verdade. verdade. É Né? verdade. Mesmo sendo um alimento muito individual, a salada, né? Agora, você vai dar para a criança arroz e feijão sem sal? Não, e se colocar Carne moída então, sem sal? não dá, gente. Todos os legumes sem sal? Pelo amor de Deus, gente, que é isso? Não tem cabimento isso, gente. Eu ainda falo, se a criança é aquela Triste. criança difícil que você vai fazer uma comida amassada, porque às vezes tem a criança que passa pela fase da comida amassada, né? Quando tá tudo misturado, tem até vai às vezes, porque é isso, tem a é que é só mandioquinha, legumes, exatamente, tal. a cenoura, são alimentos que trazem um sabor. Mas realmente, na hora que você separa a comida no prato, gente, não dá para comer arroz sem sal. Não, Só gohan, que daí você coloca shoyu, né? Isso E é- pouco sal. Aí vai sal pra caramba. É, isso que eu ia falar. Então, aí assim... O temaki não tem pra você poder ficar calibrando.